Só aguardar aqui o início da gravação. Prontinho. Boa noite, pessoal. Mais um encontro do nosso projeto Direito na Rede. Eu sou o professor Hammurabi Siqueira, um projeto de extensão aí da UESP, e nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje falando sobre dinâmica do processo. Então, a gente vai revisitar alguns conceitos, alguns temas que são bastante relevantes quando a gente fala de processo, porque a gente costuma estudar o Código de Processo Civil numa ótica mais direcionada ao rito processual, e às vezes a gente deixa de lado aquele embasamento teórico lá do início, lá da teoria geral do processo, que vai aí servir e muito no manuseio aí do processo na nossa atuação profissional, como aí operadores do direito. Beleza? Então, eu vou projetar a tela aqui, os slides que eu preparei para vocês, depois eu disponibilizo esses slides para a gente conversar um pouco sobre dinâmica do processo. Conseguem aí ver os slides? Apareceu para vocês? Sim, professor, tá tudo tranquilo aqui. Então, vamos nessa. Bem, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre dinâmica do processo. Eu vou deixar aberto o PowerPoint nesse formato, porque quando eu abro na tela cheia, o slide na tela cheia, eu não consigo aqui verificar o chat em si. Então, eu vou deixar nesse formato aqui para a gente ir conversando. Beleza. Então, nós temos aqui a dinâmica do processo. O processo é dinâmico, é um instituto dinâmico, ou seja, ele dá uma ideia de movimentação, de caminho a ser seguido, por isso que a gente fala da chamada dinâmica do processo. Aqui eu trouxe alguns conceitos iniciais sobre processo, O que é o processo? A gente fala em direito processo, muito sobre processo, mas a gente tem que entender primeiro o que é o processo. A gente estudou na aula sobre separação dos poderes, um dos poderes do Estado, ou uma das funções estatais, é a prestação da tutela jurisdicional através do Poder Judiciário. E essa tutela jurisdicional é justamente a solução de conflitos, a pacificação das lides. O conflito surge quando nós temos duas pretensões, em relação ao mesmo bem jurídico. Então, nós temos um conflito de interesse em relação àquele bem jurídico. Esse conflito de interesse relevante no mundo jurídico, ele é levado ao Poder Judiciário e ele tenta dirimir, ele busca dirimir esse conflito de interesses com relevância jurídica através de um mecanismo. E esse mecanismo é o processo, É o processo. Então, o processo é um meio pelo qual o Estado juiz busca dirimir os conflitos de interesses com relevância jurídica. Então, assim, os interesses, as pretensões, na verdade, elas são infinitas, No entanto, os bens jurídicos são finitos. Então, por vezes, nós vamos ter aí um conflito de interesses, duas pretensões sobre o mesmo bem de relevância jurídica. Quando nós tivermos isso, a gente tem uma lide, a gente tem um conflito de interesse. E é por meio do processo, que o Estado busca a resolução dessa lide, a resolução desse conflito de interesses. Então, nós temos aqui o processo como mecanismo utilizado para prestação da tutela jurisdicional, ou seja, para que o Poder Judiciário diga o direito, exerça a jurisdictio, ou seja, prestação da tutela jurisdicional e exerça a jurisdição. Carnelucci, ele fala o seguinte, processo como um conjunto de atos destinados à formação e atuação dos comandos jurídicos, cujo caráter consiste na colaboração para tal fim de pessoas interessadas, que são as partes, com uma ou mais pessoas desinteressadas, que são os juízes. Então, aqui ele traz uma ideia para a gente, lá da teoria geral do processo, de relação processual, aquela pirâmide processual, onde nós temos aí o Estado juiz, através do juiz, no ápice da pirâmide, de um lado nós temos o autor e o réu. Essa é a relação processual clássica, Então, o processo, ele se presta
a tentativa, né, na verdade, a resolução desse conflito, né, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele vai agir para tentar resolver esse conflito de interesses através desse mecanismo chamado processo. E é um mecanismo colaborativo. As partes e o juiz irão colaborar durante a marcha processual na tentativa de solução desse litígio, desse conflito de interesse. Bacana? Então, nós temos o processo aqui como um mecanismo utilizado para a prestação da tutela jurisdicional. O processo, ele tem várias características. Interessa para nós, nessa aula de hoje, falando de dinâmica do processo, duas características mais marcantes, né? Que é a dinamicidade e a logicidade. Então, o processo ele é dinâmico, então ele dá essa ideia de movimentação, de marcha a ser seguido, de trâmite a ser seguido, de partir de um determinado ponto até chegar no ponto final, que é a entrega da prestação jurisdicional ao jurisdicionado. Então, nós temos aí, dentro do processo, essa característica marcante de dinamicidade, dinâmica do processo ou dinâmica processual. E dentro desse movimento processual, desse caminho que é seguido, né, para a prestação da tutela jurisdicional, o processo ele segue uma lógica. Ele tem um rito lógico, os procedimentos são lógicos. Então, a gente tem primeiro uma fase postulatória, nós temos uma fase chamada de fase postulatória. Na sequência, nós temos aqui uma fase probatória e, por fim, nós temos a fase decisória. Então, na primeira fase do processo, trazendo essa lógica processual, a fase postulatória, ela traz aí para nós aquele momento processual onde as partes irão postular, irão trazer a juízo as suas alegações, ok? Então, através da petição inicial, através da contestação, através da réplica à contestação, nós temos aí a postulação, né, a fase postulatória. As partes, autor e réu, irão postular em juízo. Superada essa primeira fase postulatória, nós teremos uma segunda fase chamada de fase probatória ou fase instrutória, né? Então, nessa fase probatória, as partes irão ali produzir as provas que reforcem, que corroborem, que comprovem as suas postulações, né? Então, na fase probatória, eles vão provar o que alegaram na fase postulatória. Então, nós temos a fase probatória, fase postulatória, fase probatória e, por fim, a fase decisória, que é onde o juiz vai analisar o que foi alegado, né, que foi postulado pelas partes, e o que foi provado pelas partes na fase probatória. E com isso ele vai ali, de maneira fundamentada, de acordo com as suas convicções e de acordo com o que a lei determina, decidir. Por isso que nós temos aí a terceira fase, chamada de fase decisória. Olha aqui, ó. Na fase postulatória, nós temos a chamada formulação da pretensão das partes. O autor, através da petição inicial, vai dizer ao juiz, representante do Estado juiz, representante do Poder Judiciário, vai dizer ao juiz qual é a sua pretensão. O que eu pretendo com a minha petição inicial? O que eu busco, né? Qual conflito que o judiciário tem que resolver e por que eu tenho o direito de sair vencedor nessa pacificação desse conflito. Então, nós temos aqui na fase postulatória a formulação da pretensão das partes. Isso, o autor através da petição inicial e o réu através da contestação. O réu é citado, forma-se a pirâmide da relação processual, que é Estado-juiz no ápice, autor e réu nas duas outras pontas da pirâmide. Então, nós temos aí o autor exercendo esse direito de ação através da petição inicial, né, tirando o judiciário da sua posição de inércia, né, e trazendo, de fato, buscando de fato a prestação da tutela jurisdicional. Então, quando o juiz recebe a petição inicial, verifica os pressupostos e requisitos da petição inicial, se tudo ok, ele manda citar o réu. E o réu citado, querendo, é claro que o réu pode ser revel, e a gente vai falar de revelia lá no final dessa aula,
né, o réu não sendo réu, ou seja, o réu apresenta sua defesa através da contestação. E na sua contestação, ele vai apresentar suas pretensões, né? Por que que o autor não tem direito ao que ele pede? Por que o réu é inocente? Por que o réu tem direito? Então, aqui nós temos na fase postulatória a formulação das pretensões das partes, né? Também é possível, na fase postulatória, a atuação de intervenientes, ou seja, de terceiros interessados. Então, o terceiro interessado aqui na fase postulatória, ele vai ter essa possibilidade também de compor aí o polo da demanda, né? De compor. Eu abri aqui, tem gente ainda pedindo para entrar na sala, eu só dei uma paradinha aqui para aceitar. Mas voltando. Então, aqui nessa parte postulatória aqui também, nós temos os intervenientes, que são os terceiros interessados. Então, qual é a lógica dessa primeira fase postulatória? Em regra, né? É claro que pode mudar alguma coisinha aqui, dependendo do rito a ser seguido. Mas, em regra, petição inicial, né, trazida pelo autor. Nós temos a contestação, que é a pretensão do réu, né? E, por fim, a réplica, né? Então, o autor aqui, com a petição inicial, agora ele vai se manifestar sobre a contestação do réu. Petição inicial, contestação e réplica. Isso no processo de conhecimento, no processo comum aí de conhecimento, né, em regra, segue esse rito, só para a gente poder visualizar essa fase postulatória. Superada a fase postulatória, ou seja, apresentada a petição inicial, depois contestada através da contestação do réu, né, a sua defesa, e depois, se for o caso, aberto para a réplica à contestação, então a gente vai para uma segunda fase, seguindo um caminho lógico, logicidade. Essa segunda fase processual é chamada de fase probatória, né? Então, se eu aleguei, eu tenho que provar as minhas alegações. É claro que, junto com a petição inicial, o autor vai apresentar as provas que ele tem, né, a prova documental, e solicitar a produção de outras provas, como, por exemplo, depoimento pessoal do réu, como, por exemplo, oitiva de testemunhas, como, por exemplo, um laudo pericial, né, a interveniência dentro do processo de um perito, né, para periciar determinado documento, ou periciar um perito médico, por exemplo, num processo relacionado a um processo previdenciário, por exemplo, né? Então, nós temos aqui nessa fase postulatória a fase onde autor e réu vão produzir as suas provas. É claro que existem processos que a gente chama de processos que discutem matéria meramente de direito. Então, essas matérias meramente de direito, elas são provadas através de documentos. Então, essa fase instrutória, às vezes, ela é dispensada. As próprias partes, de acordo com o CPC, eles podem já na petição inicial dizer, né, que não tem intenção de produzir novas provas. E o processo, depois da fase postulatória, já subiria concluso por juiz decidir. Isso acontece quando nós temos aí o julgamento antecipado da lide. Isso acontece quando nós temos dentro do processo matéria exclusivamente de direito. Mas matéria que busca provar fatos, né, o que aconteceu, o que deixou de acontecer no mundo fático, necessariamente vão precisar ali de uma instrução probatória. O juiz vai querer ouvir as partes, o juiz vai querer ouvir as testemunhas, o juiz vai querer um posicionamento de um perito sobre determinada matéria dentro daquele processo. Então, isso vai acontecer aqui na chamada fase probatória. Destina-se a comprovar as alegações feitas na fase postulatória. Então, aquela máxima lá que a gente ouve muito, quem alega tem que provar, é mais ou menos assim. Em regra, é assim. Existem casos onde há inversão do ônus da prova, mas isso são exceções. A regra é quem traz a sua alegação tem que provar que tem direito, né? Então, alega na fase postulatória, prova na fase probatória. Então, é a fase de produção de provas. Prova testemunhal, depoimento pessoal, perícia, enfim. Vamos supor que o autor, ele protocolou a petição inicial e só depois teve acesso a um documento que é importante para o processo. Então, ele pede a juntada, né? Assim, quando ele tem
está em posse desse documento, ele pede a juntada no processo, né, faz um termo de juntada, solicita que aquele documento seja juntado, e o juiz, né, em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, vai abrir prazo para o réu se manifestar sobre aquele novo documento, né? E aí nós temos também a questão da produção das provas, né? A fase probatória se busca realmente isso, produzir provas, comprovar o que foi alegado, que foi postulado. Também essa é chamada de fase instrutória, né? Ou outros nomes que a gente ouve na praxe jurídica aí, que seria instrução probatória, instrução processual, fase de instrução. Então, quando vocês escutarem, o processo está na fase de instrução, nós vamos ter uma audiência instrutória, o processo está na fase aí de instrução probatória, então está na fase de produção de provas, está na fase probatória. Então, por acaso vocês forem intimados, né, como advogados, como membro do Ministério Público, enfim, para uma audiência de instrução, é uma audiência onde as provas irão ali ser produzidas. Então, se preparem para as perguntas em relação à parte contrária. Que perguntas eu sendo o autor, que perguntas eu vou fazer para o réu? Eu sendo o réu, que perguntas eu vou fazer para o autor? E em relação também às testemunhas. Verifiquem se vocês precisam arrolar as testemunhas, trazer o rol de testemunhas através de uma petição, indicar ao juiz, ou dependendo do rito, se você vai levar as testemunhas independentemente de intimação. Então, é importante que se verifique isso, porque a instrução, a fase probatória, é onde você vai ter a oportunidade de provar o que você ali alegou na fase postulatória. Superadas essas duas primeiras fases, nós temos a chamada fase decisória, ou seja, a fase onde o Estado juiz resolve a lide. O que é a lide? A lide é esse conflito, né? Então, qual é o papel do Estado juiz prestando a tutela jurisdicional? Pacificação de conflitos. Esse é o papel do Poder Judiciário, pacificar os conflitos. Então, é nessa fase decisória que o Estado juiz, representado ali pelo magistrado, vai resolver a lide, vai pôr fim àquele conflito de interesses, né? Vai dizer a quem cabe o bem jurídico pretendido pelas duas partes. Bacana? Então, quando a gente chega na fase instrutória, quando ela na fase decisória, nós temos aí o cumprimento da tutela jurisdicional, né? E essa decisão proferida pelo Estado juiz, ela tem que ser baseada e fundamentada. Qual é a base, né, dessas decisões? A base são as provas que as partes produziram lá na fase instrutória e também fundamentado na lei. Então, o juiz vai analisar as provas, vai se manifestar, formar sua convicção em cima dessas provas e, baseado no ordenamento jurídico, vai emitir a sua decisão, vai pôr fim àquele conflito. Ou seja, o Estado juiz vai resolver a lide. Isso acontece aqui na fase decisória. Bacana? Então, nós temos aqui no processo essas duas características marcantes de dinamicidade, ou seja, o processo é um movimento, ele vai se movimentando, ele é dinâmico, é um trâmite a se seguir, existe um caminho a ser seguido, e nesse caminho que tem que ser seguido, ele tem que ser seguido de uma maneira lógica. É outra característica marcante do processo, a logicidade, através de um momento onde as partes vão postular, depois as partes vão provar o que alegaram, e depois o Estado juiz vai emitir a sua decisão. Bacana? Então, seguindo aqui, galera. Dinâmica processual, movimento lógico do processo. Pois é, foi o que a gente acabou de falar. A dinâmica processual, o processo se movimenta de uma maneira lógica, que culmina justamente com a resolução da lide, com a pacificação do conflito. E aí você pergunta, professor, e como é que esse movimento se dá? Né? Esse movimento processual se dá. Ele ocorre através do que a gente chama de impulso processual. O processo é impulsionado, né? Por vezes, esse impulso vai partir do próprio Poder Judiciário, né, dos órgãos aí do Poder Judiciário, juiz, serventuários da Justiça, eles vão impulsionar o movimento processual, ou pelas partes, de alguma maneira, praticando algum ato processual,
o processo também vai ser impulsionado pelas partes. Então, essa dinâmica processual, essa movimentação lógica do processo, ela ocorre aqui, ó, através do chamado impulso processual. Nós temos aqui, ó, o impulso processual assegura a continuidade dos atos processuais, né? O interessante é que os processos durem o menos possível, que a prestação jurisdicional seja mais célere possível. Então, os processos, os atos processuais aí, é quem vão dar ao processo essa dinâmica, vão impulsionar o processo em direção à resolução do conflito, né? Encaminhando o processo a uma decisão final. E esse impulso processual, a gente tem duas vertentes, quando a gente chama essa dinâmica processual de autodinâmica ou heterodinâmica. A autodinâmica, ela está relacionada ao impulso processual que parte dos próprios órgãos do Poder Judiciário, do juiz, dos serventuários da Justiça, né? E a heterodinâmica é essa dinâmica processual através de um impulso processual que vai partir não dos órgãos do judiciário, mas sim das próprias partes que compõem ali aquela lide. Olha aqui, ó. A dinâmica processual autodinâmica, a cargo dos órgãos jurisdicionais. Então, os órgãos jurisdicionais aqui é que vão impulsionar esse processo, que vão praticar atos, por exemplo, a expedição de citação, a expedição de intimação, pelo Poder Judiciário, lá na Justiça do Trabalho, que quando recebe a reclamação trabalhista, a petição da reclamação trabalhista, o próprio serventuário da Justiça, ou seja, não precisa nem passar para o juiz, ele já vai expedir a notificação do reclamado. Então, nós temos aqui a autodinâmica, vai dar um impulso processual, vai movimentar o processo para que ele chegue a uma decisão final. E também atos processuais que vão impulsionar o processo, que fica a cargo das partes, né? As partes vão requerer alguma coisa, apresentar uma petição, se manifestar dentro de um prazo, então nós temos aí a cargo das partes essa prerrogativa também de impulsionar o processo, através do que a gente chama aí de heterodinâmica. Então, nós temos uma dinâmica processual que parte dos órgãos jurisdicionais, que a gente chama de autodinâmica, e uma dinâmica processual que parte aqui das próprias partes, parte das próprias partes. Então, nós teremos aqui a heterodinâmica, bacana? E como é que isso acontece, professor? Como é feito esse impulsionamento? Que tipo de ato deve ser praticado pelas partes ou pelo juiz, né? Então, a gente vai entrar agora na teoria dos fatos e atos jurídicos, né, que a gente traz lá do direito civil também, mas trazendo uma roupagem processual, para a gente entender que não é todo fato que tem relevância jurídica processual, e não é todo ato aí que a gente vai considerar como sendo um ato processual, que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Atos, fatos e negócios processuais, né? O que é um fato? Fato é todo acontecimento natural ou histórico que provoca mudança no mundo exterior. Então, qualquer acontecimento que provoca mudança no mundo exterior é considerado um fato, certo? Então, qualquer coisa que provoca essa mudança é um fato. No entanto, não é todo fato que tem relevância jurídica, né? Não é todo fato que tem relevância jurídica. O fato do professor hoje ter acordado 5 horas da manhã tem relevância jurídica? Não. Né? Mas teve uma alteração no mundo exterior, pelo menos para o professor teve. Ele acordou ruim, acordou cedo demais, tal. Então, assim, juridicamente falando, isso é um fato relevante. Então, dentro do conceito de fato, nós temos que separar o que tem relevância jurídica e o que é juridicamente irrelevante, né? O fato juridicamente relevante, um exemplo, a chegada com atraso do advogado, né? Assim que iniciada a tomada dos depoimentos. Então, por exemplo, vai dar início a uma audiência de instrução, onde o juiz vai escutar as partes, né? Vai ouvir, vai colher o depoimento de todo mundo. Então, assim, o advogado se atrasou, houve o pregão, as partes entraram e foram identificadas, mas no momento em que o juiz vai começar ouvir a parte, né, tomar o depoimento,
o advogado chega atrasado. Houve algum prejuízo? Não, porque o juiz ainda não tinha começado uma fase essencial, que é a tomada do depoimento. Então, não houve prejuízo algum. Se não houve prejuízo, isso é um fato juridicamente relevante. Do ponto de vista processual, não vai trazer nenhum problema para o processo. Então, é fato juridicamente relevante, não tem nenhuma implicação que traga alguma importância jurídica para esse fato. E nós temos os fatos, o fato jurídico, né? Nós temos o fato juridicamente relevante e o fato jurídico. O fato jurídico, sim, é o acontecimento natural ou um acontecimento que decorre da vontade humana, que tem, sim, relevância jurídica. Então, dentro do fato jurídico, nós temos o fato jurídico em sentido amplo ou fato jurídico lato sensu, né? Que é um fato que tem relevância jurídica. Dentro desse fato jurídico lato sensu, ou em sentido amplo, nós temos aí que ele é decorrente de um acontecimento natural, e quando ele decorre de um acontecimento natural, a gente fala de fato jurídico stricto sensu, ou em sentido restrito, ou propriamente dito, né? Fato jurídico em sentido restrito, ou stricto sensu, né? Que decorre aí de um acontecimento natural. Se esse fato jurídico decorre da vontade humana, nós temos o que se chama de ato jurídico em sentido amplo, né? Então, qual é aqui a característica do fato jurídico em sentido amplo? Eles têm relevância jurídica, eles têm relevância jurídica, eles têm relevância processual. Bacana? Então, nós temos aqui o fato jurídico em sentido amplo, subdividido em fato jurídico em sentido estrito, que decorre de um acontecimento natural, e ato jurídico em sentido amplo, que decorre da vontade humana. Exemplos aqui de fato jurídico em sentido estrito, ou seja, de um fato que tem relevância jurídica e que decorreu de um acontecimento natural. Exemplo, o nascimento, né? Não decorre da vontade das partes, decorre da natureza. A maioridade, alcançou a maioridade aos 18 anos, vamos supor, o menor está sendo ali representado ou assistido no processo, né? Está sendo assistido, tem 17 anos. E aí ele completa 18 anos. A partir desse momento, ele não precisa mais de assistente, ele pode se habilitar nos autos, porque ele tem capacidade processual. Ele alcançou isso com a maioridade. Dependeu de um ato específico dele? Não, dependeu de um acontecimento natural, o alcance da maioridade. A morte, por exemplo, a incapacidade. Vamos supor que durante o processo, o autor ele sofre um acidente e se torna incapaz. Ele vai precisar de um curador nos autos para continuar o processo, beleza? Porque ele não tem mais capacidade para ser parte. Então, são acontecimentos naturais que trazem aí uma influência, uma relevância na ordem jurídica, dentro aí da ordem processual. É o que a gente chama de fato jurídico em sentido estrito ou stricto sensu. O ato jurídico, né, o ato jurídico em sentido amplo, ele decorre da vontade humana consciente. Então, se o fato jurídico em sentido estrito decorre de um acontecimento natural com relevância jurídica, o ato jurídico decorre de um acontecimento que se deu por conta da vontade humana e que tem relevância jurídica. Esse ato jurídico em sentido amplo, ele se subdivide em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico, né? O ato jurídico em sentido estrito ou stricto sensu, ele tem consequências já pré-definidas em lei. Ou seja, o acontecimento pela vontade humana e consciente de determinado ato já tem ali, dentro do ordenamento jurídico legal, o que ele implica, a consequência, né? Uma consequência já definida, já pré-definida em lei. Por exemplo, reconhecimento do direito do autor pelo réu. O réu foi lá, foi citado, né, compôs a lide, iniciou o processo, e o réu, não, realmente o autor tem razão. Qual é a consequência disso? O processo, né, a resolução daquele conflito ali, vai se dar entregando o bem jurídico pretendido ao autor, porque o réu ali reconheceu que o direito é do autor. Então, nós temos já pré-definido em lei qual é o efeito desse ato jurídico stricto sensu. No entanto, no negócio jurídico, que também é um ato jurídico lato sensu, o negócio jurídico, os efeitos são definidos pelas partes. Elas negociam, né? Elas
convencionam. Por exemplo, vou convencionar a suspensão do processo. As partes convencionam a suspensão do processo. Vai ficar suspenso por quanto tempo? O que vai implicar? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer durante aqui a suspensão desse processo? Então, nós temos um negócio jurídico, né? Nós temos aí o chamado negócio jurídico. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz esse fluxograma aqui, para a gente entender mais ou menos aqui essas subdivisões. Por exemplo, fatos, né? Acontecimento natural, né? Ou histórico, com ou sem relevância jurídica. Se for um fato sem relevância jurídica, a gente vai estar diante de fatos irrelevantes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista processual. Se forem fatos com relevância jurídica, então a gente está diante de fatos jurídicos lato sensu, em sentido amplo. Esses fatos jurídicos se subdividem em fatos jurídicos em estricto sensu, né, ali que decorrem de acontecimentos naturais, e que, né, como a gente viu aqui, ó, decorrem de acontecimento natural. Aqui, ó, o fato jurídico estricto sensu decorre de acontecimento natural, né, e que tem relevância jurídica. E nós temos os atos jurídicos. Os atos são praticados, são atos, né, que são praticados pelas pessoas, né, pela vontade humana consciente e que tem ali relevância jurídica também. Os atos jurídicos são subdivididos em atos jurídicos estricto sensu, onde as consequências da prática desses atos já estão predefinidas em lei, e também são divididos aí em negócios jurídicos, onde há essa possibilidade das partes convencionarem os efeitos da prática desse ato jurídico. Bacana? Então, nós temos aqui essa configuração dos atos, fatos e negócios processuais. A gente traz essa teoria para dentro do processo, né? Então, a gente tem que pensar o que é juridicamente relevante, né? Quem praticou, como foi praticado, decorreu da vontade humana, decorreu de um acontecimento natural. Então, há essa importância de entender como os fatos podem se transformar em atos jurídicos, fatos jurídicos e negócios processuais. Bacana? Então, são acontecimentos que têm relevância dentro do processo, beleza? Aqui, quando a gente vai falar em atos processuais, né, que aí a gente vai para cá agora, ó. A gente vem aqui, atos jurídicos, ou seja, são atos praticados pela vontade humana e que tem relevância jurídica, Aqui decorre de acontecimento natural que tem relevância jurídica. Então, aqui independe da vontade humana. A gente vai se ater agora aos atos jurídicos, ou seja, praticados pela vontade humana. O CPC, ele traz lá no artigo 188, ele traz o seguinte texto, ó: os atos e os termos processuais independem de forma pré-determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, assim, professor, como é que são praticados esses atos jurídicos? Esses atos que têm relevância aí dentro do processo, esses atos processuais, são praticados independentemente de forma, essa é a regra. Está logo no início aqui do artigo 188 do CPC. Atos e termos processuais independem de forma pré-determinada ou de forma determinada. No entanto, quando a lei expressamente exigir uma forma determinada, esse ato aí tem que ser praticado de acordo com essa forma. No entanto, aqueles atos que foram praticados de outro modo, mas que preencheram a questão substancial, ou seja, o seu conteúdo, a sua matéria, preencheu a sua finalidade essencial, esses atos aí também vão ser considerados atos válidos, beleza? Então, o que eu quero que vocês gravem aí? Que os atos e os termos processuais independem de forma pré-determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Ó, vou trazer aqui para vocês, ó. Por exemplo, tá pequenininho aí, mas eu acho que dá para acompanhar. Olha aqui, a petição inicial, né? A petição inicial, artigo 319, fala o seguinte: a petição inicial indicará, ou seja, indicará, não é poderá indicar, não, indicará, deve indicar o juízo a que é dirigida,
os nomes, os prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição aí no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Vai indicar também na petição inicial o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, beleza? Então, nós temos aqui uma forma pré-determinada para a prática de um ato processual, que é o quê? O protocolo da petição inicial, o exercício do direito de ação. Então, assim, você não pode protocolar uma petição inicial junto ao judiciário de qualquer forma, desobedecendo ou não observando o que determina aqui o artigo 319, porque ou o juiz vai indeferir de plano a sua petição inicial, ou vai mandar emendar a inicial, vai assinar prazo para você corrigir, né? Colocar na petição alguma coisa que é essencial que você não colocou. Beleza? Vai mandar emendar a inicial. Então, aqui na inicial, o ato, ele depende de uma forma pré-determinada em lei. Então, tem que ser obedecido dessa forma, beleza? Ainda sobre a petição inicial, o artigo 320 do CPC fala o seguinte, ó, a petição será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, esses artigos 319 e 320, eles devem ser observados no momento do protocolo de uma petição inicial. Se o advogado está lá, ou então o membro do Ministério Público está lá atuando, eles têm que observar o que diz aqui os artigos 319 e 320 do CPC 2015 em relação aos requisitos aí indispensáveis da petição inicial. Beleza? Então, aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês de que os atos, eles são independentes independem de forma pré-determinada, mas, no entanto, quando a lei exigir, essa forma tem que ser obedecida, observada. Bacana? Então, seguindo aqui, meus amigos, nós temos aqui também alguns princípios, né? Alguns princípios que vão informar, chamado de princípios informativos dos atos processuais, que vão balizar a prática desses atos processuais. Então, os atos processuais são informados por alguns princípios, dentre os quais princípio da legalidade, princípio da publicidade, princípio da instrumentalidade e princípio da sanabilidade. Vamos ver aqui de maneira rápida cada um deles. Ó, o princípio da legalidade, ele também é chamado de princípio, de pré-determinação da forma, princípio da pré-determinação da forma, princípio da legalidade ou pré-determinação da forma. Então, o que significa? Significa que os atos processuais devem ser praticados pela forma pré-determinada em lei, quando esta exigir, e quando não exigir, com observância dos requisitos mínimos para alcançar sua finalidade. Beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o princípio da legalidade, que é mais ou menos o que fala o artigo 188 do CPC, que a gente acabou de verificar. Então, se não há uma forma pré-determinada, independe de forma, mas essa forma tem que obedecer aos requisitos mínimos, né? Não é qualquer ato que vai ser praticado, tem uma certa ritualística que tem que ser ali respeitada, né? No entanto, se tiver uma forma pré-determinada, segue o que determinar a lei. Nós temos o outro princípio aqui, informativo dos atos processuais, que é o princípio da publicidade. Os atos processuais são públicos, devendo ser acessíveis a todos, quando praticados oralmente em audiência e quando praticados por escrito. A publicidade se dá com a juntada aos autos do processo, que, por ser público, também torna públicos os processos, os atos nele praticados. Então, se você quiser, por exemplo, ir assistir uma audiência, você vai lá, pede autorização para entrar, se sente e assiste a audiência. Né? Os atos ali são públicos, qualquer um pode assistir. Inclusive os alunos, né, que têm interesse aí em advogar, por exemplo, conhecer os macetes da advocacia, das audiências, é interessante que tirem um tempinho durante aí a sua vida acadêmica para assistir algumas audiências. Se é interessante, pensa em advogar na área trabalhista, vai lá, assiste uma audiência da Justiça do Trabalho ou na Previdenciarista, vai lá na Justiça Federal, assiste uma audiência na Justiça Comum, enfim, os processos são públicos, os atos processuais também são públicos.
No entanto, há aqueles processos, né, aquelas lides que são, por lei, de maneira em exceção, né, determinadas como sigilo. E quando o processo é sigiloso, apenas o órgão jurisdicional, as partes e seus procuradores vão ter ali acesso àqueles atos. No entanto, a regra é que os processos são públicos e os atos processuais, que são praticados dentro do processo, também são públicos, princípios aí, princípio da publicidade. Seguindo aqui, nós temos um terceiro princípio, chamado de princípio da instrumentalidade, né? Significa que o ato processual não é fim em si mesmo, mas destinado a uma finalidade, pelo que, se esta for alcançada, a inobservância da forma não terá importância. E aí a gente volta lá no artigo 188, que é o que ele fala aqui já na parte final. Então, consideram-se válidos, né, os atos processuais aí, que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade, princípio da instrumentalidade. Né? Então, o objetivo do ato processual não é a prática em si do ato processual, mas a finalidade que ele busca alcançar. Um ato processual, ele é praticado dentro do processo com uma finalidade de alcançar determinado objetivo. Né? Se o ato não foi praticado de maneira que se observe fielmente a sua forma como deveria ser praticado, mas que alcançou a sua finalidade, esse ato ele vai ser validado também, por conta do princípio da instrumentalidade. Por fim, nós temos o princípio da sanabilidade, significa que nenhum ato processual deve ser anulado pela inobservância de forma, se puder ser sanada a irregularidade ou suprida a falta, possibilitando o aproveitamento do ato processual. Então, assim, se o ato pode ser aproveitado, se a falha em relação à sua prática, a falha do ponto de vista formal em relação à sua prática, pode ser consertada, pode ser sanada, vai ser, ao invés de ser anulado de cara. É claro que alguns atos não são passíveis de serem convalidados, por assim dizer, né? De serem sanados. Então, esses atos aí realmente vão ser atos nulos. E a gente vai falando lá de nulidade já já. Então, aqui, o que prevalece? Se pode ser aproveitado, a grosso modo falando, né? Se pode ser aproveitado aquele ato processual, ele vai ser aproveitado. Se pode ser suprida a falha, suprida a falta ou uma irregularidade, ela vai ser suprida por conta do princípio da sanabilidade, inclusive também por uma questão de economia processual, para que não se fique repetindo atos processuais, né, celeridade, economia processual, se você pode consertar ali de maneira simples um ato processual e ele alcançar a finalidade a que se destina. Então, aí, nós temos o princípio da sanabilidade aí nesse sentido. Superado, meus amigos, os princípios, nós temos o que a gente chama de tempo dos atos processuais. Esses atos processuais, eles são praticados em determinado tempo, né? Existe aí um momento correto, um momento oportuno para a prática de atos processuais. E é o que a gente chama de prazo, né? O que seria o prazo, então? Um espaço temporal, ou seja, um espaço de tempo, um período de tempo, em que determinado ato processual deve ser praticado. Então, fala muito, eu perdi o prazo, eu tenho que correr, o meu prazo está finalizando, hoje é o último dia do prazo fatal, enfim. Nós temos aqui, dentro desse prazo, o tempo correto para a prática dos atos processuais, né? E aí há uma certa confusão entre prazo e termo, né? Vou explicar aqui para vocês. O termo, ele se refere aos limites do prazo, o limite inicial e o limite final. Então, o termo inicial, ou seja, o primeiro dia aqui do prazo, quando é que ele vai começar, né? E o termo final, quando é que finaliza aquele prazo, quando é que ele acaba. Então, o termo é isso. Esse termo, a gente vê muito, termo inicial do prazo é tal data, termo final do prazo é tal data, né? Que a gente chama de termo a quo, quando a gente fala do termo inicial, ou seja, o início do prazo, termo a quo, e o termo ad quem, quando a gente fala do termo final, do final do prazo, beleza? Então, o prazo é esse lapso temporal onde determinado ato processual deve ser praticado, e o termo é o início, a quo, e o termo final, ad quem, beleza? Se o prazo
Perdão, se o ato processual não é praticado dentro desse prazo, então nós temos aí o que a gente chama de caducidade, né? Ocorrendo a perda do prazo, a gente tem o que a gente chama de caducidade. Caducidade ocorre com a perda do prazo processual, ou seja, chegou no termo final, ou seja, chegou no termo ad quem, o ato não foi praticado por quem deveria praticá-lo, e aí caducou, né? Caducou, o prazo caducou, ou ocorreu a caducidade. Professor, mas mesmo assim, passou o prazo, passou o prazo para a prática do ato processual, mas eu mesmo assim, não, eu vou praticar o ato processual mesmo assim. Pois bem, esse ato que você praticou é um ato caduco, porque foi praticado fora do prazo processual, ele foi praticado fora dos limites do termo inicial e do termo final do prazo, né? O que a gente chama aqui de ato caduco, que é aquele praticado fora do prazo processual, beleza? Tomar água aqui. Seguindo, classificação dos prazos. Nós temos aqui, dependendo do autor, algumas classificações. Eu vou trazer algumas aqui, porque é interessante que a gente tenha aqui uma visão de como esses prazos processuais são classificados, beleza? Então, a gente está dentro de tempo dos atos, a gente está falando de prazo, e agora a gente está classificando os prazos processuais, Então, quanto ao efeito do tempo, né, os prazos processuais podem ser prazos dilatórios ou prazos peremptórios. O prazo dilatório apresenta-se no processo sobre uma feição negativa, pois durante o seu decurso o ato processual não pode ser praticado. Os prazos dilatórios podem ser reduzidos ou prorrogados por convenção das partes. Essa definição de prazo dilatório aqui é trazida no livro do Carreira Alvim, né, que eu utilizei aqui, mas eu já vi no livro do Humberto Teodoro Júnior que ele traz um conceito diferente de prazo dilatório. O prazo dilatório, ele diz que é simplesmente aquele prazo que pode ser dilatado, né, que pode ser aumentado por convenção aí das partes. No entanto, o ato peremptório, né, aquele dentro do qual o ato processual deve ser praticado, sob pena de não poder sê-lo mais, sendo esses prazos uma regra decorrente da lei. Os prazos peremptórios não admitem modificação, não podendo ser reduzidos nem prorrogados por vontade das partes. Só se admite a devolução do prazo se ocorrer justo impedimento. Então, no prazo peremptório, né, você tem que identificar que tipo de prazo é. Se no prazo peremptório, você não pode nem convencionar com a outra parte o aumento desse prazo peremptório, né, porque ele já vem decorrente aí da lei e não admite modificação. Beleza? E sabendo, perdeu um prazo que é peremptório, caducou, você não vai ter mais como praticar aquele ato novamente, a não ser que você comprove junto ao juiz que ocorreu um justo impedimento para a prática daquele ato. Beleza? Então, você comprovando, o juiz vai fazer o que a gente chama de devolução do prazo. Vai lhe devolver aquele prazo para você praticar o ato que deveria ter praticado e que um justo impedimento lhe impediu de praticá-lo. Bacana? Então, seguindo aqui ainda em relação à classificação dos prazos processuais, nós temos aqui os prazos quanto à sua origem. Quanto à origem, pode ser um prazo legal, um prazo judicial ou um prazo convencional. Ou seja, um prazo de origem legal é aquele que provém da lei, que decorre da lei, né? Não tem como ser aumentado nem reduzido pelo juiz, porque o legislador já colocou que o prazo é aquele lá. O prazo judicial é aquele fixado pelo juiz, né? E aí, através de um despacho ou de uma decisão no processo, ele determina qual é o prazo para a prática de determinado ato, que é o que a gente chama de prazo processual de origem judicial. O prazo processual de origem convencional, como o próprio nome está dizendo, é uma convenção, é aquele ajustado pelas partes, né? É um verdadeiro negócio jurídico processual, certo? Então, eles definem qual é o prazo e os efeitos do não cumprimento daquele prazo, por exemplo, ou do cumprimento daquele prazo. E deve ser submetido ao juiz para homologação, né? Até para que não se pratique prazos aí
impraticáveis, por assim dizer, do ponto de vista lógico ou do ponto de vista de celeridade processual, de dinâmica processual. Seguindo, amigos, estamos quase lá. Hoje a nossa aula vai ser bem rápida. Classificação dos prazos processuais quanto ao seu alcance em relação às partes, né? Então, esses prazos esses prazos processuais, esse prazo processual, por assim dizer, ele vai alcançar as duas partes, ele vai alcançar uma parte só, ele vai alcançar alguém que tem uma condição especial dentro daquele processo. Então, aqui que tem aí essa temática do alcance dos prazos processuais em relação às partes. Quando a gente fala de prazo comum é um prazo que está correndo ali, né, que está transcorrendo simultaneamente, concomitantemente para ambas as partes. Então, nós temos um prazo comum, ele começa, tem o seu termo inicial, termo a qual, e o seu termo final, termo a de quem, igual para as duas partes, né? Então, é um prazo comum para as duas partes. Nós temos também chamado prazo especial, né? É um que beneficia uma das partes, né? Então, uma parte vai ter um prazo maior, um prazo mais dilatado do que o prazo lá comum. O exemplo que eu trouxe aqui, o prazo em dobro do Ministério Público para manifestar-se nos autos, está previsto lá no artigo 180 caput do CPC. Então, nós temos aí o chamado prazo especial. Nesse caso aqui, o Ministério Público tem um prazo especial, um prazo diferenciado do prazo comum. E nós temos um chamado prazo individual ou prazo singular, né? É aquele que transcorre apenas para uma das partes. O autor ou o réu deve praticar algum ato e dentro de determinado prazo. Então, aquele prazo ele está fluindo em relação ao autor somente ou ao réu somente. Então, nós temos aí um prazo individual ou também chamado de prazo singular, porque se ele tivesse fluindo em relação aos dois concomitantemente, a gente estaria aqui diante do chamado prazo comum. Isso é interessante porque, às vezes, na audiência, o juiz assina prazo, por exemplo, para juntado de um documento ou para a prática de determinado ato, e aí, já na audiência mesmo, as partes são intimadas daquele ato. Já vai começar o termo a qual no dia seguinte, sendo o dia útil, né? E então, é advertido, é um prazo comum. Então, as duas partes têm que ficar atentas ali naquele prazo. Ou então, vai ser um prazo singular. E você tem tantos dias para juntar o documento, na sequência o réu tem tantos dias para falar sobre esses documentos juntados. Então, nós temos aí dois prazos individuais, um para juntar o documento e outro para se manifestar sobre esses novos documentos juntados, né? Então, tem que ficar bem atento nessas definições do alcance dos prazos em relação às partes. Em relação aos destinatários, né, os prazos processuais podem ser um prazo próprio ou um prazo impróprio. O prazo próprio é aquele que é destinado às partes. Então, as partes, eles têm que cumprir ou praticar algum ato processual, então aquele prazo ali, ele é um prazo assinalado às partes, com consequências que defluem do seu cumprimento ou descumprimento. E o prazo impróprio é o que a lei recomenda aí, né, também chamado de prazo recomendatório ou prazo programático. Então, tá lá na lei, se for alcançado, beleza. Se não for, paciência, né? É aquele assinalado aos juízes e servidores da justiça, cujo descumprimento pode gerar apenas medidas de ordem disciplinar, não interferindo na validade do ato. Por exemplo, para sentenciar, 30 dias. Está lá no CPC que é 30 dias depois de finalizada a fase instrutória, que o juiz tem para sentenciar. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes não acontece. Isso vai invalidar a sentença praticada, né? A sentença proferida fora do prazo? Não vai, né? Não vai. No entanto, se for um atraso muito grande, injustificado, pode ser que uma reclamação na corregedoria do tribunal possa ali gerar uma sanção ali de ordem disciplinar ao magistrado, mas não vai invalidar a sentença proferida em destempo por ele, beleza? Então, nós temos aqui o chamado prazo impróprio. Revelia, meus amigos, a gente fala muito em revelia, muito o réu revel, né? Revelia está lá no artigo 344 do CPC,
né? E veja que todos esses assuntos que a gente está falando hoje, eles têm a ver com a dinâmica processual. O processo vai ser ali impulsionado através de atos, né? E a gente acabou de verificar os atos. Esses atos têm que ser praticados em determinado prazo. Então, a gente acabou de verificar os prazos, né? Como é feita essa classificação dos prazos. E se o ato não for praticado? E se o réu, sendo citado, não contesta? Não apresenta sua defesa? Então, o artigo 344, ele vai e fala o seguinte, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Beleza? Então, esse é o efeito da revelia. A revelia é justamente isso. Citado para contestar, o réu permanece em silêncio, não contesta. Não apresenta contestação, não apresenta sua defesa. Então, ali, os fatos serão presumidos verdadeiros. Veja bem, eles não são considerados verdadeiros. Presumir-se-ão verdadeiros, porque se o juiz, ao analisar a postulação do autor, analisar as provas trazidas, não tiver a convicção que o autor tem razão, aquele bem jurídico pretendido, ele não vai conceder, ele não vai dar ali o chamado ganho de causa para o autor, mesmo o réu sendo revel, beleza? A questão da revelia, operando-se a revelia no processo, não quer dizer que automaticamente o autor sairá vencedor naquela demanda. Os fatos serão presumidos verdadeiros. Se de alguma forma a convicção do juiz perceber que aqueles fatos não são verdadeiros, ele não vai ali decidir em favor do autor. Bacana? Então, aqui a revelia. E quando é o autor que deixa de praticar um ato processual, a gente chama de contumácia, né? Então, o autor não é revel, o autor é contumaz. O réu que é revel. Beleza? Contumácia. Aqui, ó. Contumácia. Autor, contumaz. Beleza? Então, o autor deixa de participar da audiência inaugural. Houve a contumácia do autor, o processo vai ser arquivado. Ok? Então, não foi uma revelia do autor. Só quem vai ser revel é o réu. Bacana? Seguindo aqui, nós temos outro instituto também relacionado à dinâmica processual, que é a preclusão, né? Preclusão. E ela tem 3 espécies. A chamada preclusão temporal, preclusão lógica e preclusão consumativa. A preclusão temporal, eu trouxe aqui o artigo 223 do CPC, que fala o seguinte, ó, decorrido o prazo, ou seja, esgotado o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, é aquele lá, né, que a gente viu aqui para trás. Então, o que é que nós temos aqui? Existe o prazo para a prática do ato. Terminou, o juiz não vai... Acabou o seu prazo. Independentemente de declaração judicial, você não pode mais praticar. Né? Você vai ainda poder praticar o ato se justificar, né, junto ao juiz, que não praticou por motivo justo, por justa causa. Beleza? E aí, no parágrafo 1º do artigo 223 do CPC, vem dizendo o que é considerado justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Né? Então, impediu de praticar o ato pessoalmente ou impediu de nomear um mandatário para praticar o ato em seu nome. Né? Então, nós temos aqui o que é considerado justa causa. É um conceito aberto. Né? Você tem que demonstrar para o juiz que houve aí essa não prática de um ato por um motivo alheio à sua vontade. Né? E aí, verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que lhe assinar. Né? Então, o juiz vai permitir aí a parte a praticar o ato, reconhecida essa justa causa. Isso aqui nós temos a chamada preclusão temporal. Eu tinha aqui, eu acho que eu não fui com... Não, vamos lá. Nulidade processual, pessoal. Nulidade processual é uma sanção que resulta da prática de ato em desconformidade com a forma legal. Então, a gente viu o princípio da sanabilidade.
Se puder ser sanado a irregularidade, beleza. Mas quando não puder de jeito nenhum ser sanada, aquele ato vai ser nulo, porque ele não está em conformidade com a forma determinada em lei. Então, nós temos ali dentro do processo uma nulidade processual, né? A anulação do processo obedece aos seguintes princípios: causalidade, instrumentalidade, princípio do interesse e princípio da economia processual. Olha aqui, o princípio da causalidade. A gente vai ler aqui o artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependem. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Então, assim, havendo um nexo de causalidade entre aquele ato nulo e os atos que se sucederam, né, que dependem, que tem um nexo de causalidade com aquele ato nulo, todos os atos subsequentes também vão ser considerados nulos. Mas se não há uma relação de causalidade, o ato anulado, né, o ato considerado nulo, ele não vai elevar a sua nulidade aos demais atos. Então, tem que haver aí um nexo de causalidade, por isso chamado de princípio da causalidade, entre um ato que foi anulado e os demais atos subsequentes, beleza? Então, essa nulidade, ela contamina os atos que têm ali uma relação de dependência com o ato nulo. Se não há essa relação de dependência, ainda que em relação a uma parte do ato, não contamina, vai aproveitar todos os atos subsequentes, beleza? Outro princípio é da instrumentalidade da forma, o artigo 188, né? A gente já viu ele aqui, mas vamos repetir. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. E o artigo 277 também do CPC, ele traz aí o princípio da instrumentalidade das formas. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, o objetivo do ato é alcançar a finalidade, e não ser um ato, vou até brincar, um ato bonitinho do ponto de vista formal, um ato bem feitinho, bem praticado do ponto de vista formal. Não, o objetivo do ato é alcançar a sua finalidade. Se houve o alcance dessa finalidade, então a gente vai deixar a forma como isso aconteceu meio de lado, desde que não seja ilegal, beleza? Então nós temos aqui o chamado princípio da instrumentalidade das formas, artigo 188 e 277 do CPC 2015. Os outros princípios aqui que tratam sobre a nulidade dos atos processuais é o princípio do interesse, né? Faz com que a parte que tiver dado causa à nulidade do ato não possa pleitear a sua anulação, aplicável apenas nulidades relativas. Então, aqui, ó, se não foi uma nulidade absoluta, porque quando uma coisa é nula do ponto de vista absoluto, ela não pode ser convalidada, aproveitada. A nulidade absoluta, anula. Mas se uma parte provocou a nulidade de um ato e essa nulidade é uma nulidade relativa, essa nulidade não pode ser arguida pela parte que a provocou para beneficiar, beleza? Senão seria uma espécie de alegar a própria torpeza. Então, causar a nulidade do ato sobre determinado ato processual. Hoje, eu estava vendo aqui uma discussão que eu achei bem interessante, num dos processos, um processo que corre em relação ao filho do presidente Bolsonaro, salvo engano, eu acho que é Eduardo Bolsonaro, Em um processo já em trâmite, ele nomeou, né, ele constituiu um advogado que foi, em algum momento passado, advogado do juiz, e depois arguiu o impedimento do juiz de atuar nesse processo, né? Então, o juiz disse, olha, eu não posso me declarar impedido, primeiro, porque eu não sou um amigo íntimo, né? A lei não fala em advogado, fala em amigo íntimo. E segundo, porque seria inconcebível que a parte constituísse um advogado para causar um impedimento do juiz, fazer uma manobra dentro do processo, né? Isso eu acompanhei hoje pelo telejornal, quem quiser tiver interesse em dar uma olhada nisso aí, seria uma espécie de alegar uma nulidade dentro do processo que você deu causa, né? Então, o juiz vai sentenciar e ele vai alegar que o ato é nulo porque o juiz é impedido. Mas por que o juiz é impedido? Porque a parte nomeou um advogado que, segundo ele, é amigo do juiz, né? Então,
Isso já com o processo em trâmite, Então, seria uma espécie aí daquele ato nulo não alcançar a parte, o interesse, porque foi a própria parte que deu causa à nulidade, né? Outro princípio aqui, o último em relação à nulidade, é o princípio da economia processual. Manda que se revele a nulidade, desde que possível ao juiz, releve a nulidade, desde que possível ao juiz resolver o mérito favorável à parte a quem aproveita eventual pronunciamento dela. Beleza, economia processual. Se pode aproveitar? Aproveita. Se não vai causar nenhum prejuízo, aproveita. O princípio da economia processual para que a gente não se pratique novamente um ato processual dentro do processo, né? E aí o processo tenha mais custo e tenha mais demora, seja mais moroso, perca a celeridade. Outra coisa interessante aqui, só para a gente finalizar, é a questão da negociação processual, né? Esse Código Civil de 2000, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe essa possibilidade de negociação processual. Numa visão do Código de 1973, nós tínhamos o juiz como dono do processo. E esse prisma, esse ângulo de visão, veio mudando com o decorrer do tempo, e em 2015, o Código, o juiz é um presidente do processo, o processo pertence às partes. E tanto isso é verdade, que o artigo 190 fala o seguinte, ó, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, ou seja, um acordo entre as partes, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo, mudança no procedimento, na forma como o processo vai ocorrer, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento do juiz, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou que em última parte se encontre que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, o juiz só vai interferir nessa negociação processual aqui nesses casos. Nulidade, cláusula abusiva, ou uma parte ficou em situação muito vulnerável em relação à outra, né? Então, meio para que equilibrar o procedimento. Então, isso que a gente chama de negociação processual. Então, a dinâmica do processo, ela sofreu uma alteração significativa com o CPC de 2015, quando a gente fala aí de negociação processual. Eu vou só voltar aqui no slide, porque eu acho que eu passei e não expliquei preclusão lógica e preclusão consumativa. Né? A preclusão lógica para a prática de determinado ato, você não vai mais poder praticar aquele determinado ato quando você praticou um ato que pela lógica, lhe impeça de praticar um ato seguinte. Por exemplo, existe uma ação, a ação de despejo, né? O locatário, o locador, um não paga o aluguel, o outro entra com ação de despejo. E durante o prazo da contestação, que é de 15 dias, o réu, ele pode fazer o que a gente chama de purgar a mora, ou seja, pagar o que é devido, né? Se ele se manifesta no sentido de purgar a mora, ele não vai mais poder contestar. Beleza? Então, houve uma preclusão lógica. Se ele diz que vai purgar a mora, é porque ele diz que deve. Ele reconhece o direito do autor. Se ele reconhece o direito do autor, por que ele vai contestar? Tá entendendo? Então, nós temos aqui uma preclusão lógica. Se na ação de despejo, o locatário se manifestar que vai purgar a mora, logicamente ele não vai contestar. Então, em relação à contestação, ocorreu uma preclusão lógica, ele não vai mais poder praticar esse ato processual. Beleza? E, por fim, a preclusão consumativa é aquela, pratiquei o ato, está consumado, beleza, houve uma preclusão, não vou poder mais praticar aquele ato novamente. Eu apresentei a contestação, eu não vou poder mais apresentar outra contestação, né? Eu apresentei a inicial, o réu tomou ciência dos fatos da inicial, não vou mais poder apresentar outra inicial. Eu posso até emendar em determinados casos, né? Se eu quiser apresentar outra inicial, eu vou desistir, aí vai depender do réu também. Então, houve uma preclusão consumativa, ou seja, o ato foi praticado, foi consumado, então não vou mais poder praticá-lo.
por uma segunda, terceira, quarta vez, enfim. É o que a gente tem aqui de preclusão consumativa. Bacana? Então, mostrar aqui para vocês só as referências, né? É muito importante a questão das referências. Né? A gente está vendo o imbróglio que está dando aí com o novo ministro da Educação, que já não é mais o novo, já disse que já pediu demissão, por conta aí de referências. Então, vamos lá. Aqui, para esses slides, né, para essa aula de hoje, eu utilizei o livro de Teoria Geral do Processo do Carreira Alvim, né? Carreira Alvim, e também o livro de Manual do Processo Civil Contemporâneo, esse já da edição de 2020, do Humberto Dalla Bernardina Pinho, né, que é aqui o Humberto Dalla. Nós temos aqui esses dois livros, um de Teoria Geral do Processo e o outro de Processo Civil mesmo. Então, foram essas referências que eu utilizei para preparar esses slides e essas aulas de hoje. É tanto que alguns slides a gente tem a cópia literal dos livros, né? E algumas coisas que eu mesmo coloquei, mas as fontes são essas aqui. Vamos dar o crédito a quem cabe. Bacana? Então, meus amigos, em relação à dinâmica do processo, era basicamente isso que eu tinha aqui para conversar com vocês hoje. Eu tenho algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, é só o pessoal confirmando que está dando para ver. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí que quer uma explicação? Ficou alguma coisa fora do lugar? Quem quiser se manifestar, fiquem à vontade aí, né? Beleza? Eu vou entender então o silêncio de vocês, como que vocês aprenderam tudo, gravaram tudo e são experts. Beleza? Então, galera, essa dinâmica do processo é bem interessante desse ponto de vista, porque dá para a gente uma visão mais ampla de como o processo deve se desenrolar, né? E conceitos trazidos da teoria do processo a gente vai utilizar no nosso dia a dia, seja como magistrado, seja como advogado, seja como membro do Ministério Público, seja como operador do direito de alguma forma, a gente vai estar ligado a termo, a prazo, a ato jurídico, a preclusão, enfim, são conceitos aí que a gente vai levar dentro dessa nossa carreira jurídica para a vida toda. Beleza? Então, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês, né? Obrigado aí pela presença e, como eu já disse, aqui nós vamos transformar esse projeto aqui num projeto de extensão para certificá-los no futuro, para que vocês possam também utilizar essas horas de aula como ACC aí para vocês. Bacana? Então, um abraço, foi muito bom vê-los. Se cuidem, fiquem em casa e um abraço para vocês. Até mais, valeu. Pablo? Ah.